Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso canal Juntando Pano. Eu sou a Cleonice Neves e hoje a gente vai fazer essa bolsa aqui lindíssima. Eu vou colocar para vocês a opção de vocês tirarem essa alça de trás, utilizar como bolsa, ou então com a alça vocês usarem como mochila. Por favor, vamos lá compartilhar, apertar o dedinho de curtir aí, por favor, essa aulinha, para ajudar a gente a continuar com mais aulas interessantes aqui para o canal. Compartilhe a aula, salve, deixe os comentários de vocês, por favor, tá bom? Pessoal, antes de começar a aula, eu preciso falar para vocês sobre essa promoção que está rolando lá, aqui no canal, só que na aula dos Jogos Americanos das Tulipas. Então, se você quiser ganhar 6 jogos americanos na sua casinha bonitinho, vai lá nessa aula e participe da promoção, tá bom? A sua criatividade vai te dar um presente, tá bom, gente? Não deixe de participar. Até o dia 9, dia 10 sai o resultado. Estou esperando vocês lá. Bem, quanto a essa aula de hoje, a gente vai ter, nós vamos utilizar nessa aula 3 moldes principais. E esses moldes eu vou explicar no final desta aula de hoje. Então vejam lá como é que faz para montar esses 3 moldes. As outras medidas que a gente vai utilizar aqui nessa aula, não é necessário moldes, porque são retângulos e eu vou dar apenas as medidas e a gente vai conseguir fazer bem facilzinho. Esses outros 3 eu vou explicar como fazê-los, tá bom? Vejo lá ao final da aula. Uma outra observação muito importante, pessoal. Eu utilizei o nylon 600 para estruturar as peças principais do nosso projeto. E eu utilizei o termocolante permanente para dublar o tecido com o nylon 600. Nessa aula eu vou utilizar apenas tecido tricoline da Fabricarte. Então esses tecidos eles foram dublados, os principais, não os forros. Foram dublados com o nylon 600 para poder dar estruturação neles. Mas fiquem à vontade, se vocês quiserem utilizar o sintético, eu até fiz uma bolsa dessa quando eu estava fazendo o estudo da bolsa. Eu fiz essa parte lateral com o sintético. Mas aqui nessa aula eu vou fazer toda em tricoline. E as partes principais vão estar dubladas com o nylon 600, como eu já falei antes. Então vamos deixar de lero-lero aqui e vamos direto para o assunto. Vamos começar essa aula linda. Então vamos iniciar pelo bolso embutido. Eu já estou aqui com o meu molde M1 cortado, já com o nylon 600. Eu vou pegar um pequeno pedaço desse tecido na medida de 5 por 23 centímetros. E eu vou riscar atrás desse retângulozinho as medidas de um retângulo que tem a medida de 1,30 e nas laterais ele fica distante 1 centímetro. O desenho está aí, a imagem está aí na tela para vocês verem direitinho para não errar. Então vejam e façam a mesma coisa no tecido de vocês, nesse pedacinho que a gente está agora trabalhando com eles, que é onde vai ficar o zíper. Nesse pedaço aqui maior, que é a frente da bolsa, você vai riscar o seguinte, que é para poder posicionar esse retângulozinho aí. Você vai medir 11 centímetros do topo para baixo, vai fazer uma linha e vai pegar o meio dessa linha e vai alinhar esse nosso pedacinho aqui de 5 por 23, vai pegar também o meio dele e vai alinhar com essa a primeira linha que nós riscamos aí, ó. Você vai alinhar com a linha de 11 centímetros que a gente acabou de fazer, que está distante do lado de cima, e vai alinhar também com o meio que a gente marcou. Então deixe tudo alinhado, coloque aí um alfinete para poder segurar esse pedacinho e vai para a máquina costurar sobre essa linha que a gente acabou de traçar. Utilize um ponto número 2, que é um ponto pequeno, que é para poder você fazer esse contorno bem direitinho. Depois que terminar essa costura desse contorno, vamos pegar e cortar bem no meio aqui assim, ó. Vamos cortar no meio e vamos chegar lá na pontinha e vamos fazer esse cortezinho aqui quase que chegando aqui na extremidade aqui dos cantinhos, mas não pode cortar os cantinhos, tá bom? Se por acaso cortar, você vai lá e costura novamente. Aqui eu já
coloquei o tecido para dentro, peguei o tecido, coloquei para dentro, fui ao ferro, coloquei para dentro, deixei bem assentadinho esse tecido e cortei agora o zíper. O zíper eu já coloco já o costura no zíper e já posiciono esse zíper bem alinhado, bem no centro dessa fenda. E vamos costurar ao redor, só que agora por fora, para prender o zíper. Depois disso é pegar um retângulo, esse aqui aliás é um retângulo novamente, ele tem aqui 30 por 25 centímetros e eu vou costurar na parte de baixo, ó. Tem a parte de baixo do nosso zíper, eu vou colocar o direito dele com aquela parte lá do zíper e vou costurar bem pertinho do canal do zíper, que é para prender o zíper a esse tecido. Então fica assim, ó, a frente dele fica para cá, para cima. E agora você vai dobrar e vai fazer a mesma coisa agora com a parte de cima do zíper. Aí você vai costurar também, aproximando o máximo possível esse tecido, essa costura, com o canal do zíper lá. Aí aqui eu tô prendendo para poder ficar isso aqui mais certo, não ficar torto. E vamos lá costurar bem perto do canal, porque o zíper tem que ficar preso a esse tecido, tá bom? Depois de costurar tanto embaixo como em cima, o zíper vai estar preso. E agora nós vamos fechar esse bolso. Vamos pegar, fazer o seguinte, ó, você vira assim, dobra assim a parte de cima e vai costurar as duas laterais, tanto a lateral esquerda como a direita. Então agora o bolso fica fechado. Pronto, tá pronto o nosso canal, o nosso bolso embutido. Sem sofrimento, né? Bem rápido, bem fácil. Pronto, está finalizado o nosso bolso embutido. Vamos agora, gente, fazer a alça da frente da bolsa. Eu vou pegar aqui uma faixa, essa faixa ela tem 4 centímetros de largura e ela tem de comprimento 42 centímetros. Eu vou marcar 18 centímetros bem no meio dessa faixa. Você procura o meio, marca 9 para um lado, 9 para outro. Aí você vai clipar essa faixinha, desse modo aí, para que ela não fique zanzando na máquina. Vai clipar e vai costurar esses 18 centímetros, prendendo essa faixa desse modo. Costurou os 18 centímetros, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai queimar essa linha, que aqui a gente está utilizando em toda a bolsa, a linha nylon 60. É necessário que essa linha seja queimada para ela não desfiar. Agora vamos posicionar essa faixa na parte da frente da bolsa. Você vai marcar 7 centímetros do topo. 7 centímetros vai traçar uma linha. E vai pegar o meio dessa linha e vai colocar 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro. Então, nessa medida de 5 centímetros, justamente no limiar dessa medida, você vai colocar a faixinha aí, ó. Essa faixa não vai estar com acabamento ainda, ela está com a ponta ainda lá embaixo, eu só queimei, mas eu não vou ter o acabamento final ainda, tá bom? Então, olha, veja a distância aí, 10 centímetros de uma para outra. E vai costurar e prender bem essa faixa, porque ela vai sustentar o peso da bolsa, tem que ficar bem presa. Então, faça aqui essa costura e deixe ela separada aí um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai voltar com ela para terminar essa faixa. Não está pronta ainda, porque ela está sem acabamento. Vamos agora partir, gente, olha, para o bolso embutido. Para o bolso embutido não, para o bolso da frente, bolso 3D da frente da bolsa. Então aqui eu vou utilizar esse molde, que é o molde M3. Ele vai ser ensinado lá no final do vídeo. E aqui também já está com a aplicação das margaridas. Eu não vou ensinar a aplicação da margarida aqui, porque tem diversas aulas ensinando a aplicação. Não muda de uma para outra, é a mesma coisa. Pega o papel termocolante, pega o tecido, aí depois você vem e vai fazer a marcação com as linhas. Depois, se você quiser, você pode pintar também, como eu fiz aí. Então, essa parte eu não vou ensinar. Aqui já está cortado. Para fazer isso, eu utilizei aqui a manta R2. Fiz a aplicação. Só depois da aplicação, porque a aplicação, gente, ela repuxa o tecido. Só depois da aplicação é que eu fui fazer o corte. Aqui eu já iniciei a aplicação do vivo.
Lá no início ali, vocês olham lá em cima, ó, eu já coloquei um pedaço de sintético por baixo do vivo, bem no meio. Aí tá a marcação bem do meio. Eu começo a aplicação do vivo bem no meio desse pedacinho aí. Então eu coloco o sintético por debaixo e venho puxando bem o vivo, principalmente nesses cantos, gente. Puxem bem o vivo nesses cantinhos aí. Se puder, até corte, ó. Eu cortei bem nos cantinhos para poder abrir e deixar isso bem assentadinho. Ó, eu tô cortando ali, eu cortei novamente ali no cantinho. E venho fazendo a costura. Eu tô utilizando aqui o pé de vivo para poder fazer a aplicação. Bem aqui eu corto o vivo e vou, antes de terminar, eu abaixo o sintético que eu coloquei lá no início. E ele vai ficar assim, ó, bem colocadinho. Agora nós vamos fazer o canal do zíper. Para fazer o canal do zíper para esse bolsinho 3D, eu utilizei uma faixa de 38 por 6 centímetros. Ele também tá com nylon 600. E eu coloco o zíper direito com o direito desse tecido aí, ó. E vou costurar com o pé de zíper bem rente. Não muito rente, porque senão o seu zíper não vai passar direito. Então você aproxima uma distância tolerável para poder caber o zíper. Depois disso, gente, ó, eu pego e dobro assim, ó. Você vai dobrar desse jeito esse tecido para cima do zíper. Vá pro ferro, tente fazer isso com o ferro para ficar bem mais fácil. O ferro vai te ajudar bastante nesse processo. Aqui eu já passei o ferro, já, ó, tá com a marcação já. E eu vou colocar, vou clipar tudinho, que é para na hora da costura, esse tecido ele não ficar zanzando, né? Então clipa tudo e vai lá e costura para assentar essa dobra aí que você fez. Pronto, aí você vai colocar o cursor, o canal do zíper tá pronto já. Vamos agora fazer a parte do fole desse bolsinho 3D aí. Para o fole eu vou pegar e vou fazer também, vou precisar de um retângulo de 8 por 40 centímetros de comprimento aqui. Ele já tá também já com nylon 600. Você vai levar o ferro, vai fazer essa marcação bem no meio, ó, e vai fazer o seguinte, ó. Vai colocar esse lado que tá dobrado, você vai coincidir com aquele lado lá que tem o tecido lá do nosso canal do zíper. E vai colocar desse jeitinho aí, ó. Essa parte, gente, ela tem que ter um pouquinho maior, para depois você fazer o refilamento, do que o canal do zíper, tá bom? Então ele não pode ser menor, tem que ser um pouquinho maior, para depois você fazer o refilamento e deixar tudo por igual. Depois de costurar, ó, vamos queimar tanto o zíper como também as linhas, né? Então esse pedacinho vai ficar desse jeitinho, ó. Assim. Aí você pode rebater essa costura aí agora, tá bom? Rebata, porque eu esqueci de mencionar no vídeo, mas você pode fazer isso. Nesse molde M3, você tem uma linha, é uma linha que não divide o meio ao meio esse pedacinho não. A parte menor tá pro canal do zíper, a parte maior tá pro fole. Então você vai marcar aqui, ó, 8 centímetros. Daqui para cá tem 8 centímetros e o resto vai ficar com o fole. Então o zíper vai ficar nessa medida aí, de 8 para cima. Então você vai marcar nesse molde aqui, ó, essas medidas, que é onde vai ficar o canal. Eu já marquei, ó. Vou até marcar também agora com a tesoura, esses dois lados. Depois que as marcações foram feitas, vamos começar a clipar esse zíper e o fole. Você vai começar justamente por essa costura aqui, ó, que foi feita aqui. Então você vai começar por aí. Então você vai clipando tudo. Quando chegar lá na outra marcação, você vai cortar
esse canal do zíper, deixando apenas a margem de costura. E vai clipar o outro lado. Depois você vai cortar também, deixando apenas a margem de costura. Você vai marcar isso nos tecidos. E depois disso é que você vai tirar tudo novamente daí e vai fazer a costura do fole por inteiro. Essa marcação aqui, gente, ela é bem importante. Você não pode deixar sobras, porque se deixar sobras agora, na hora que você for costurar, vai ficar sobra também e não vai dar certo a sua marcação aí, tá bom? Então isso é muito importante. Veja se não está deixando nenhum vácuo aí, para que isso dê certo no final. Então esse aqui é o momento que eu falei. Você vai chegar e vai marcar aqui, ó. Vai marcar o ponto onde eles se encontram. Vai marcar de um lado e do outro também. E vai cortar, a partir desse ponto, a margem de costura, tanto para um lado como para o outro. Aí é a hora de tirar tudo daí dos clipezinhos e vamos costurar esse fole e esse canal, para fechar bem fechadinho e a costura vir de uma vez só. Aqui eu já tirei os clipes e agora vamos fechar agora, ó. Vamos fechar esse canal. Vamos fechar do mesmo modo que o anterior. Você vai pegar, vai abrir aqui a parte do fole e vai costurar esse canal e o fole junto, deixando com a margem de costura. Agora é hora de verificar se ficou tudo na mesma medida, ó. Se o fole e o canal do zíper estão na mesma largura, não pode ficar um mais largo que o outro. Depois disso, nós vamos costurar aqui, ó, para fechar esse fole, deixar bem fechadinho. E vamos agora dessa vez sim, colocar lá definitivamente ao redor do nosso bolsinho 3D. Então agora, ó, essas duas costuras laterais aí, elas têm que coincidir com aquelas marcações que a gente fez lá no início ainda, com o molde que tem lá as marcações do M3, que tem a medida de 8 centímetros. Então você tem que ter, nós até já cortamos isso aí, ó. Nas duas laterais já estão os cortes já. Então é só coincidir esses cortes. Se você quiser também, você pode medir aqui os meios também na parte de cima. Mas eu me oriento apenas por aquelas duas marcações, duas costuras e os cortes que eu já tinha feito anteriormente. Então vamos lá, com o canal de vivo, colocar terminar de fazer esse bolsinho 3D. Bem, aqui eu já estou com um calcador de vivo, vou tirando os clipes. E olha, gente, uma dica importantíssima, muito legal. Essa tesourinha aqui, ó, é uma tesourinha pinça. Ela é utilizada muito no hospital. Gente, ela ajuda muito, 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 muito nessa aplicação do vivo. Porque ela te ajuda a puxar o tecido justamente pro teu lado, entendeu? E ela ajuda muito, somente nesses cantinhos aí, ó. Aliás, eu acho que ajuda em toda a aplicação desse vivo. Essa tesourinha, ela é primordial. Muito boa mesmo, ajuda bastante. Os meus vivos melhoraram assim, acho que uns 80% depois que eu comprei essa tesourinha. Então, ó, se você fez o trabalho direitinho lá atrás, e pôr tudo direitinho, isso daí vai fechar legal. Não vai ter sobra, não vai ter nada. Vai ficar bem bonito. Então é só concluir. Usa a tesourinha bastante, olha como eu uso aí bastante ela. Puxando esse tecido para poder ele ficar certinho com o teu vivo, que você já tinha aplicado anteriormente. E manda brasa nesse negócio.
É hora de virar. Tchan, 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 tchan. Vamos ver como foi que ficou. Vamos ver, vamos ver. Dobre bem direitinho. Puxe bem o fio para ficar bem certinho, ó. Olha como ficou lindo, gente, ó. Esse bolso realmente é maravilhoso. Muito perfeitinho, ó. Não tem dobrinha, não tem nada. Se você trabalhou direitinho até aqui, vai dar tudo certo. Olha como fica maravilhoso esse negócio. Perfeito, né? Agora vamos arrematar esse trabalho por dentro. E aqui uma outra novidade que eu vou falar para vocês. Eu vou utilizar aqui, ó, para poder fazer o acabamento desse nosso bolso 3D, essa fita gurgurão. É uma fita gurgurão normal, aquela que você compra para poder fazer fita de cabelo. Essa aqui ela tem 3 centímetros. E eu acho a fita gurgurão muito linda. As cores dela são lindas. Muito mais que o verde borneon. Então é com esse que eu vou arrematar aqui o nosso trabalhinho. Fica muito lindo, gente, essa fita. Eu amei essa fita aí. Pronto, e o resultado é esse aí, ó. Olha como ficou show esse negócio. Ficou lindo? Eu amei esse negócio aí. Acho que é porque eu amo costurar, porque eu acho tudo lindo. Vamos lá, gente, pra frente. Vamos retomar a frente da bolsa. Eu tenho aqui um tecido de 8 centímetros de largura, que ele tá com uma entretela, e eu dobrei ele desse jeitinho que eu mostrei pra você, 2 vezes pra dentro. E eu vou costurar sobre a alça que não estava finalizada ainda, aquela alça. Gente, essa alça ela pode ser feita também, ó, você dobrando desse jeito aqui, ó, dobrando 1 centímetro, que aí você dobrando, aliás, 3 centímetros de um lado e do outro. Aí no caso, em vez de trabalhar com uma alça de 42, você poderia trabalhar com uma alça de 48 centímetros, e aí aumentaria 3 de um lado, 3 de outro. Mas eu não quero fazer isso, não quis fazer assim. Então eu peguei essa faixinha de 8 centímetros, coloquei a entretela, passei a ferro e ficou desse jeitinho. Eu vou colocar por cima da salsinha. Então, ó, lá vai. Você costura em cima, aí depois costura embaixo, pronto, acabou, a alça fica pronta. Vamos agora colocar o bolso 3D. Para aplicar a bolsinha 3D, nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar aquele molde lá, centraliza ele bem no meio aí da nossa parte da frente da bolsa. Embaixo ele vai ficar distante 3 centímetros. Então centraliza ele nas laterais e embaixo fica uma distância de 3 centímetros. Pronto. E agora você vai fazer as marcações, principalmente aquela marcação dessa linha bem aí, onde vai ficar os pontos das costuras. Pronto, é só você fazer isso. Aí você, se quiser, você pode prender já nessas partes principais, onde estão os meios da bolsa, tanto no sentido horizontal como na vertical. Você pode fazer essa costura de segurança, para aí sim depois vir com a costura definitiva. É o que eu estou fazendo agora, ó. Estou prendendo, fazendo uma costura só para prender essa bolsinha aí, para não ficar zanzando. E agora eu vou vir com a costura definitiva. Gente, se vocês fizeram tudo certinho, isso daí vai dar perfeito, tá bom? Vai entrar em ação aqui novamente aquela tesourinha pinça. Olha a tesourinha pinça de novo aí para te ajudar. E se você foi um menino bom, não fez maldade do ano inteiro, isso aqui vai dar super certo. Não vai dar problema nenhum. Então o Papai Noel vai te ajudar agora. E vai ficar lindo essa tua costura do bolso 3D aí. Cruza os dedos aí que vai dar beleza. Pronto, ó, terminei de fazer a costura. Olha como fica lindo esse negócio, gente. Eu já tô apaixonada por essa bolsa. Essa bolsa aqui, ela tem esse diferencial que é essa aplicação. Fica muito bonito, vocês não acham? Eu acho. Pode ser que seja só eu, né? Mas eu acho. E sabe o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou me mostrar, né? Vou colocar aqui minha etiquetazinha lá em cima. É hora de colocar minha etiqueta. Vamos lá.
Vejam aqui, eu já acabei de colocar a etiqueta. Olha como ficou lindo esse negócio, gente. Gente, ficou perfeitinho, ó. Tudo bem costuradinho, não tem dobrinha. Ficou muito lindo isso. Como é bom costurar, meu Deus do céu. Gente, agora vamos colocar o forro. Tem duas formas de colocar o forro. Ou você faz toda a parte da frente e lateral da bolsa e depois vem com o forro, virando ele por dentro, virando ele por fora. Ou então você já vai colocando o forro, né? Gente, olha, essa opção de colocar o forro depois, eu acho que não gosto porque o forro fica solto, fica parecendo um cofre lá dentro. Eu gosto mais quando o forro fica bem agarradinho, fica bem preso. Então eu não gosto muito da opção de colocar o forro só depois de tudo. Então aqui eu adotei a opção de já ir colocando o forro e trabalhar com o viés por dentro. Mas você pode fazer só outra opção aí de colocar o forro ao final. Fica aí, se você souber, né? É bem fácil, não tem muita dificuldade também essa opção. Na verdade, é até mais fácil, eu acho, né? Que fosse pegar e colocar o viés a cada etapa do processo aí. Agora nós vamos retomar a parte de trás da bolsa, né? Nós fizemos já o lado da frente, agora vamos fazer o lado da parte de trás. É a mesma coisa, você vai colocar a medida de 7 centímetros do topo até... Fizemos a parte da frente e agora vamos fazer a parte das costas da bolsa, né? A posição da faixa é a mesma, o tamanho da faixa dessa alça também é a mesma. 7 centímetros do topo, 10 centímetros de distância entre elas. Só que aqui nós vamos colocar esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, gente, é só o suficiente para poder passar a faixa por dentro com o mosquetão. Então não é preciso ser grande. Eu até acho que a minha ficou um pouco grande demais. É bom que ela fique bem, o mínimo possível. Você tem que colocar essa faixa pequenininha aí bem no meio, que é onde você vai passar a faixa que vai servir como mochila. A alça que vai servir como mochila. Observe que eu tentei costurar por debaixo dela e também depois que eu costurei por debaixo, eu também fiz essa costura por cima da faixa. Então ela vai ficar assim. Mas a de vocês coloquem ela mais fechadinha, porque eu achei que a minha ficou um pouco aberta. Então essa aqui é a parte de trás da bolsa. E aqui nós vamos precisar cortar um quadrado de 11 centímetros. E você vai cortar esse quadrado na diagonal, vai colocar lá o nylon 600, tem que estar bem reforçado. E você também vai precisar de uma tirinha, que essa tira tem que ser da medida dessa argola D que você vai usar. No caso aqui, eu estou utilizando uma argola de 4 centímetros, mas depois, essa aqui é a minha primeira mochila, na verdade, mas depois eu vi que eu poderia ter colocado uma uma argola D menor. Não precisava ser tão grande assim, porque eu estou utilizando uma alça de 4 centímetros de largura, né? Essa rosa. Mas a argola que vai ficar aqui é só para engatar o mosquetão. Então não precisa ser a argola D não precisa ser do tamanho de 4. É só para engatar o mosquetão, pode ser um tamanho menor. Então você faz essa alcinha para poder colocar a argola. E depois, com esse quadradinho aqui que foi cortado na diagonal, você vai colocar aqui, ó, essa fita dupla face bem na diagonal dele. Aí você vai abrir a fita e vai virar esse pedacinho aqui do tecido, vai ficar assim. Depois disso, você vai virar novamente e você vai encaixar aquela sua argolinha que você acabou de fazer, costurou também, eu fiquei falando aqui, mas vocês
acompanhe aí o vídeo. Então você vai prender aqui, ó. Você vai fazer uma costura nesse triângulozinho que foi formado aí. Eu passei 2 vezes, porque isso aqui tem que ficar bem reforçado, porque é onde vai ficar a sustentação da tua mochila. Então você vai fazer de um lado e também vai fazer pro outro lado. O outro lado já estava pronto. Então posicione aqui, ó. Eu deixei mais ou menos 1 centímetro já abaixo, aqui de altura, e costurei aqui na lateral. Então fica pronto essa parte externa da bolsa. Depois disso nós vamos colocar aqui o forro. E se você quiser, você pode colocar um bolso antes de colocar o forro. Aqui eu estou prendendo o forro e vou costurar ao redor dele. Aí depois de colocar o forro, eu fiz um bolsinho. Peguei um tecido. Esse tecido ele não tá com entretela, não tá com nada. Ele dá um tecido simples. Eu peguei e costurei pelo avesso. Eu tô fazendo aqui uma bordinha aqui em cima. E a intenção era colocar esse bolso mais alto. Mas como eu já tinha colocado o forro, não dá mais para costurar aí. Então o jeito foi rebaixar mesmo o bolso para ele ficar, para eu poder costurar apenas ao redor. Apenas ao redor dessa parte de trás da bolsa. A mesma coisa também eu fiz para o outro lado da bolsa, só que lá eu coloquei uma telinha rosa. Veja aí como ficou. Agora chegou a hora de fazer o fundo da bolsa. Aqui eu tenho um retângulo. Ele tem 9,5 centímetros. E eu vou... Já tá com o nail 600 e eu vou colocar aqui o forro. Depois de colocar o forro, esse retângulo a largura dele é 9,5, mas o comprimento dele é o mesmo comprimento da parte de baixo da bolsa. Então o que eu faço aqui agora é só cortar um tamanho exato dessa medida do fundo da bolsa aqui da parte de baixo, ó. Do molde M1. Você faz isso e vai costurar esse fundo, tanto de um lado como do outro. E vai rebater a costura. Depois também disso, antes de rebater a costura, você vai ter que colocar o viés. Aquele mesmo viés da fita de gordurão que a gente está utilizando aqui. Ou viés boneon, como você quiser aí. O que você tiver, você usa. Então os passos são esses, ó. Você vai costurar esse fundo da bolsa, tanto de um lado como do outro. Aos dois lados do molde M1. Vai colocar o viés de gordurão e depois vai rebater a costura. Eu acho que essa é a parte mais fácil dessa bolsa. Eu quis que essa bolsa ficasse bem estruturada. Então, eu optei por colocar esse vivo aqui na lateral, ó. Ele não vai até o topo. Você faz uma pequena curva no vivo
para que ele fique com o início lá naquela faixinha que a gente colocou, mas ele fica para fora. Então você vai colocar esse vivo na extensão toda do lado, na extensão toda também do outro lado. Para aí sim a gente vir com a parte lateral da bolsa, que é o molde M2. Já estou agora aqui com o molde M2. Esse molde ele foi feito também com o nylon 600. Aqui não está aparecendo porque ele já está com forro, tá bom? Mas ele tem o nylon 600 sim. Então eu coloquei, fiz a dublagem com o nylon 600 e agora eu peguei o meio desse molde M2 lá na parte curva. Estou pegando aqui também o meio da bolsa aqui, ó. E vamos clipar aqui tudo, ó. Coincidindo esse meio com o meio aqui. Aí você vai clipar. Cuidado com a curva. Faça isso bem devagar, com bastante atenção para poder dar tudo certo. Então vamos clipar um lado, costurar e depois clipar o outro, costurar também. Para costurar esse lado da bolsa, você vai precisar usar o calcador de vivo, porque aí nós temos um vivo bem aí, né? Nesse lado da bolsa. E outra coisa que você vai precisar usar, principalmente no cantinho, é aquela nossa tesourinha pinça, para puxar bem esse tecido, não permitir que ele saia do lugar. Aliás, é nem permitir que ele saia do lugar, que é para que ele venha para o lugar certo. Que a tendência na curva é o tecido querer se afastar. Então use a tesoura pinça para poder costurar isso bem direitinho. Olha aqui eu usando a tesoura, ó. Bem que nesse cantinho eu peguei e puxei o tecido para poder ajudar aqui na costura. Você vai fazer isso dos dois lados. Vai fazer um lado, vai fazer pro outro. Sem diferença. Nesse ponto aqui, gente, eu já fiz as costuras dos dois lados, também já coloquei o viés, aquele viés gurgurão que a gente está usando aqui. Olha só como é que fica essa bolsa pelo lado de dentro, ó. Fica muito bonita, ó. Eu gosto mais assim do que você fazer aquele cofo, aquele tecido que fica solto, tudo solto lá dentro. Eu acho que assim fica muito mais bonito, ó. Tudo bem esticadinho, não tem aquela frouxidão, que é aquele outro método que a gente usa para fazer a parte interna da bolsa, fica feio. Eu acho que fica feio daquele outro lado, daquele outro jeito. Principalmente quando a peça é grande como essa aqui. Para uma peça menor, eu acho que até cabe aquele lá. Que depois você pode até dar uns pontinhos, mas aqui não. Aí depois é só virar, ó. Se na hora de virar você tem que pegar e colocar o vivo no lugar certo, para ele ficar bem bonito. E pronto, está aí a nossa bolsa praticamente já pronta. Vamos agora fazer o zíper da abertura da bolsa. Para o zíper, você tem que medir, ó. Estique bem essa bolsa. Aqui deu 40 centímetros. Então essa é a minha abertura do zíper. Então eu peguei esses dois tecidos mais claros aqui, eles estão com nylon 600, eles têm 42 centímetros, esses dois pedaços. 42 por 5 centímetros. Eu vou marcar, tanto da esquerda como na direita, eu vou marcar 4 centímetros. 4 centímetros para um lado e 4 centímetros para o outro lado. A partir dessa posição de 4 centímetros, você vai colocar o zíper.
aquela mesma coisa, né? O zíper, o lado direito do zíper voltado para o lado direito do nosso retângulozinho aí, do nosso tecido. Então costure lá com o pé de zíper. Então essa parte inicial de 4 centímetros dos lados, né? Tanto o lado direito como o esquerdo, eles não vão estar costurados, vai ficar livre. Esse zíper ele tem um tamanho total de 60 centímetros. Então distribua esse tamanho nesse pedaço de 42 que você tem aí para costurar. Separe o zíper um do outro e costure um de cada lado. Em cada faixa você vai costurar um lado do zíper. Sempre afastando 4 centímetros no início e 4 centímetros lá no final. Nós temos a mesma medida desse retângulo rosa nesse outro tecido do forro. E vamos costurar desse jeito aí, ó. Juntar o direito com o direito dos tecidos. E vamos costurar prendendo esse zíper bem no meio dessa costura. Então você vai fazer isso para um lado. E vai fazer isso também para o outro lado. Finalizada essa costura dos dois lados, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, ó. Vamos pegar e vamos juntar essas partes aqui, ó. Vamos juntar costura com costura aqui e vamos costurar de um lado. Você vai costurar aqui na lateral. Aí você vai virar, vai cortar aqui o excesso, vai virar, olha, vai ficar assim, bem bonitinho, ó. E vai medir quanto que é a abertura da nossa bolsa. A abertura da bolsa é 40 centímetros. Essas faixas aqui foram cortadas com 42. Então aqui eu vou medir a medida de 40 centímetros, que é o que eu preciso. Então vou marcar, né, a medida de 40 e vou costurar nessa medição. Então esse canal do zíper ele vai ficar com 40 centímetros, que é o que eu preciso para poder fechar lá a minha bolsa. Olha só como fica lindo, gente, ó. Fica lindo isso aqui. Então o que nós vamos fazer agora, nós vamos clipar isso aqui tudo. Vamos clipar e vamos fazer uma costura para rebater, para baixar esse tecido. Vamos fazer uma costura aqui com o pé de zíper. E vamos costurar bem aqui rente ao zíper. Ele vai baixar bastante esse tecido. Olha, o tecido de forro, ele não tá com nylon 600, tá bom? O único que tá com nylon 600 é o tecido da frente. O do forro, ele tá apenas com a entretela. Então, faça essa costura de rebatimento ao redor de todo o canal. Depois disso, você vai deixar esse canal, a partir do zíper, ele vai ter no máximo 2 centímetros de largura. Então você vai pegar uma fita métrica e vai medir, ó, 2 centímetros ao longo de todo esse canal aí. Depois que você fizer essa medição, você vai passar a costura para prender essa parte de baixo do canal e vai cortar o excesso. E aí vamos para costurar junto à bolsa. Foi cortado o excesso e agora partiu costurar e clipar junto da bolsa, né? Vamos colocar o lado direito para baixo. O lado direito vai ficar junto com o direito da bolsa. Esse rosa mais claro. E vamos clipar. Levando em conta que a dobra desse canal, a costura que tem nos dois cantos extremos, ela tem que coincidir com o meio da lateral da nossa bolsa, tá bom? Então verifique essas posições e coloque o canal considerando que ele tem que ficar bem ajustadinho. Então o meio, onde tem as duas costuras do nosso canal, vai ter que coincidir com o meio dessa parte lateral da bolsa aí.
Então faça as marcações ou dê um pique, veja lá como é que você vai fazer, mas coloque nessa posição. Então terminou de clipar, viu que tá tudo certo. Se você for um bom menino, durante o ano isso aqui vai dar perfeito. 40 centímetros foi a medida que a gente mediu antes de começar a fazer o canal do zíper. 40 centímetros foi o que a gente deixou. Então, se você foi direitinho nesse ano, essa bolsa aqui vai estar praticamente pronta. A Papai vai te ajudar, tá bom? Não, gente, não tem como dar errado isso aqui, tá? Você vai costurar e já vai aproveitar e vai de novo colocar aquele viés gurgurão. Então já coloca o viés gurgurão e vamos colocar o cursor. Colocar o cursor não, vamos colocar agora a boca de novo. Vejam como ficou isso, gente. Não tem dobrinha. O viés já foi colocado, já pode virar. Fica lindo, isso aqui fica muito lindo, gente. O que vamos fazer agora? Nós vamos pegar um dos ladinhos aqui, um dos ladinhos que a gente fez a costura, e vamos descosturar um pouco por dentro, só por dentro, e vamos colocar aqui a boca de lobo. A gente coloca a boca de um lado e coloca também do outro lado. Essa boca de lobo aqui, gente, ela tem 25 centímetros de comprimento e tem mais 5 centímetros nas pontas. Ok? Então vejam bem direitinho, ela tem que ficar assim. É fácil colocar a boca de lobo, eu pensei que até que era mais complicado, mas é bem fácil. Depois que a boca de lobo for posicionada, você volta naquela abertura, feche com uma costura à mão e depois vá para a máquina e isole o canal do zíper para que uma boca de lobo não passe para o outro lado. Então o canal vai ficar fechado. Agora é só colocar o zíper, junte as pontas bem juntinhas para que esse zíper fique no lugar certo e você vai fechar essas pontas ou com uma etiqueta ou com um finalizador de zíper. Veja aí como é que você vai fazer. Você também pode colocar um pequeno tecido nas duas pontas. Eles vão ficar para fora. E agora já estamos fazendo aí já, ó, a alça que pode ser para poder usar a bolsa como mochila. Então eu coloquei aqui, ó, esse regulador na ponta. Depois de colocar o regulador na ponta e costurar, eu vou colocar o mosquetão de um lado e vou passar essa faixa por dentro do regulador, já com o mosquetão dentro, né? Você vem e passa essa faixa por dentro do regulador, então vai ficar assim, ó. Essa alça ela tem 1,5 m de comprimento, então vai ficar desse modo, ó. O regulador bem no meio e nas duas pontas os dois mosquetão. Então você vai poder utilizar essa alça não só nessa bolsa como também em outras, se você quiser. Então é só passar por aqui, ó, por esse canal e tá pronto. Você pode utilizar a bolsa agora como mochila. Ou você segura pela alça, essa alça que tá lá em cima, ou você coloca ela nas costas. Gente, ficou muito lindo isso, não ficou? Eu tô apaixonada. Eu fui fazendo e fui ficando cada vez mais apaixonada. Olha aqui as bonitas, ó. Aí eu fiz essas pontinhas com essas borboletinhas. Na outra eu utilizei pedrinhas. Essa amarelinha eu utilizei só pedrinhas. Então agora é o momento dos frufru, né?
Você vai pegar e enfeitar como você bem quiser. Eu fiz essas borboletinhas, coloquei também lá um tassel com o próprio sintético, um sintético rosa e outro com o sintético mais, uma cor mais forte. E a bolsa está pronta, ó. Tá aqui a bolso 3D, o bolso embutido, com o zíper embutido. E temos aqui a abertura da nossa bolsa, ó. Tá aqui a alça para mochila. E aqui na parte de cima nós temos essa abertura aí que ficou lindíssima. A boca de lobo ela deixa a bolsa com um charme especial. Agora chegou a hora, sabe de quê? De você também fazer a sua. Vamos começar hoje, não é mesmo? Gente, olha, a aula está pronta. A aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado novamente. Eu vou encerrar a aula com a apresentação das bolsas prontas. Mas logo depois dessa apresentação, vocês podem ver ao final do vídeo como é que foram feitos os 3 moldes principais desse trabalho aqui. Então, quem ainda não comentou, por favor, pode aproveitar a oportunidade para fazer agora esse comentário, tá? Quem não curtiu também pode apertar o botão agora. Por favor, aperta esse botão aí, gente. Não deixe de apertar esse botão, por favor. Foi um prazer estar com vocês aqui novamente. Até a próxima, gente. O amor pela costura me move. Beijão, tchau. Juntando os paninhos mais uma vez. Gente, como eu falei, nós temos aqui 3 moldes principais. Todos esses moldes vão ser feitos através de retângulos, inicialmente. Então, eu vou começar aqui pelo molde M3, que é o molde da bolsa 3D, bolsinho 3D. Ele é um retângulo que ele mede 17 centímetros por 24,5. Faça isso no papel milimetrado, que vai te ajudar bastante. Então, você vai fazer esse retângulo com essas medidas 17 por 24,5. Aí depois você vai pegar essa reguinha aqui, que ela tem esses cantinhos. Então, eu vou usar aqui para arredondar os cantos desse molde M3. Esse cantinho aqui, ele faz parte de uma circunferência cujo raio é 4 centímetros ou diâmetro de 8 centímetros. Se você não tiver essa régua, você pode fazer uma circunferência e cortar ela em 4, uma circunferência cujo diâmetro tem 8 centímetros, e cortar ela em 4 partes. Então, você vai obter esse cantinho, vai arredondar aqui o nosso molde. Feito isso, está pronto o molde M3. Vamos agora partir para o molde M1, que são as partes da frente e costa da bolsa. Então, vamos construir para esse molde a medida de um retângulo de 38 por 15 centímetros. Então, você vai fazer isso e em um dos lados desse retângulo, você vai medir 12,5. Então, você vai ligar a ponta de 15 lá de baixo com esses 12,5. Então, ele vai ficar inclinado, olha. Um dos lados dele vai ficar inclinado. Essa parte reta, ela corresponde à metade da bolsa.
a metade dessa parte da frente da bolsa. Então esse molde aqui, ele corresponde à metade da parte da frente e costa da bolsa. Então é só, na hora de cortar, você pode fazer isso, ou então você pode duplicar esse molde, deixando ele no tamanho já certinho para você fazer as cortes. É só isso também o molde M1. Facinho de fazer. O que eu faço para facilitar a minha vida, eu pego esses moldes e coloco acetato por detrás deles. Então ele fica bem consistente, ele fica bem firme, que possibilita que eu trace as medidas bem certinho nos tecidos. E agora vamos fazer o molde M2, que corresponde às laterais da bolsa. Então você inicialmente vai cortar um retângulo de 18 por 36,5, 18 centímetros por 36,5. Aí o que você vai fazer depois disso? Você vai pegar o meio desse retângulo, que corresponde a 9 centímetros. Então você vai traçar uma linha pontilhada bem no meio dessa medida de 18. Ok? Depois de traçar essa linha pontilhada, você vai em um dos lados marcar 7,5 para um lado e 7,5 para o outro. Ok? Vai ligar, olha só como foi que ficou aqui, ó. Eu tracei a linha e depois eu peguei e dividi. Para um lado 7,5, para o outro lado 7,5. E liguei essas linhas, ó. Olha o que eu tô fazendo aqui, eu vou ligar essas linhas. Esse aqui tem 15 na base e lá em cima tem 18, que foi o que a gente começou. Então, depois de ligar essas linhas, você vai vir com aquela mesma reguinha de 4 centímetros de raio ou 8 centímetros de diâmetro e vai fazer essa curvinha bem aí. E vai ficar pronto o seu molde. O seu molde é justamente esse pedacinho aí, ó, que é esse que está cortado aqui em cima desse tecido, que eu já coloquei no acetato. Então não tem segredo, os 3 moldes para fazer, é bem fácil. Você não vai ter dificuldade de fazer esses moldes.